Você sabia que 2025 pode ser o ano em que os narcisistas finalmente perdem o controle? Parece impossível, mas há forças em movimento que estão tornando isso realidade. Imagine um mundo onde eles não conseguem mais esconder suas mentiras, manipular suas vítimas ou se esquivar das consequências. Parece bom demais para ser verdade? Não é. Hoje vou te mostrar 8 razões surpreendentes pelas quais este ano pode ser o pior pesadelo para eles. Se você já sofreu nas mãos de um narcisista, não pode perder isso. Prepare-se para descobrir como a verdade está finalmente desmascarando quem sempre se achou invencível. Motivo 1. A consciência global sobre narcisismo está explodindo. Nos últimos anos, o narcisismo deixou de ser um termo obscuro para se tornar parte do vocabulário de milhões de pessoas. Documentários, redes sociais e até séries de TV têm exposto as dinâmicas tóxicas que antes eram ignoradas ou romantizadas. E acredite, essa conscientização está apenas começando. Em 2025, a tendência é que mais pessoas entendam os sinais de comportamento narcisista, tornando cada vez mais difícil para eles se esconderem atrás de suas máscaras perfeitas. Você já percebeu como essas informações ajudam a enxergar situações que antes pareciam normais, mas que na verdade eram abusivas? Essa explosão de conhecimento não é apenas um modismo, é uma mudança cultural poderosa. Mais e mais pessoas estão se unindo para compartilhar histórias, identificar padrões e alertar sobre relacionamentos abusivos. Se antes alguém poderia pensar que talvez fosse exagero, agora há milhares de vozes confirmando que não é. Se você já se sentiu confusa ou até culpada em uma relação tóxica, saiba que está longe de estar sozinha. Essas histórias provam que entender o narcisismo é o primeiro passo para se libertar dele. O impacto dessa conscientização atinge diretamente os narcisistas. Afinal, eles prosperam no desconhecimento, nas brechas onde podem manipular sem serem notados. Mas com tantas informações disponíveis, as vítimas estão se fortalecendo. Imagine o quão frustrante deve ser para um narcisista perceber que suas táticas não estão funcionando mais como antes. E sabe o que é melhor? Essa mudança não depende deles, depende de você, de mim e de todos que se recusam a ser manipulados novamente. Quer uma dica prática? Sempre que você se deparar com uma atitude que pareça errada, pergunte a si mesma: isso me faz sentir insegura, culpada ou exausta emocionalmente? Se a resposta for sim, confie no seu instinto. O conhecimento está do seu lado agora. E com essa crescente conscientização, 2025 pode ser o ano em que mais pessoas escolhem sair da escuridão e viver relações saudáveis e respeitosas. Motivo 2. Ferramentas de inteligência artificial. Expondo mentiras. A tecnologia está transformando o mundo e em 2025 ela promete ser uma verdadeira aliada contra os narcisistas. Ferramentas de inteligência artificial, como sistemas de análise de padrões de comportamento e até detectores de mentiras avançados, estão cada vez mais acessíveis. Essas ferramentas não só ajudam a identificar manipulações em conversas e interações digitais, como também expõem as narrativas falsas que os narcisistas adoram criar. Já imaginou como seria útil desmascarar mentiras antes que elas causem estragos? Pense nas interações online, por exemplo. Narcisistas frequentemente usam mensagens manipuladoras para confundir suas vítimas. Com a ajuda de algoritmos inteligentes, é possível identificar inconsistências e até sinais de linguagem persuasiva tóxica. Isso significa que, em vez de ficar se perguntando: será que estou exagerando? Zrenia, você pode ter uma ferramenta concreta para confirmar o que já sente.
Isso dá poder e segurança para reagir com mais confiança. Mas não para por aí. A inteligência artificial também está sendo usada para educar as pessoas sobre narcisismo. Aplicativos e plataformas oferecem análises de padrões comportamentais, ajudando você a reconhecer atitudes problemáticas antes que elas se tornem um problema maior. Por exemplo, se você está em um ambiente de trabalho e sente que alguém está constantemente tentando diminuir suas conquistas, essas ferramentas podem ajudar a identificar o comportamento como manipulação narcisista. Aqui está uma ação prática. Antes de tomar decisões importantes, como responder a uma mensagem que te deixou desconfortável, considere usar ferramentas de análise para revisar o tom e a intenção por trás das palavras. Com a tecnologia ao seu lado, fica mais fácil se proteger de manipulações e manter o controle da sua narrativa. E isso, com certeza, vai tirar os narcisistas do sério. Motivo 3. Relacionamentos tóxicos não são mais tolerados. Estamos vivendo um momento de revolução nos relacionamentos. Em 2025, a tolerância a comportamentos abusivos, especialmente aqueles ligados ao narcisismo, está diminuindo rapidamente. Cada vez mais, as pessoas estão entendendo que sofrer em silêncio não é uma opção. E isso está transformando o modo como enxergamos amizades, relações amorosas e até conexões familiares. Você já percebeu como hoje, mais do que nunca, as pessoas estão dispostas a dizer basta? A busca por saúde mental e bem-estar emocional está em alta. Grupos de apoio, terapeutas e até influenciadores digitais estão incentivando a prática do autocuidado e da autovalorização. Isso significa que as vítimas de narcisistas têm agora mais respaldo para cortar laços e priorizar a própria paz. O que antes era visto como drama ou exagero, agora é reconhecido como a necessidade de se proteger de relacionamentos tóxicos. Se você já se sentiu culpada por querer se afastar de alguém que te faz mal, saiba que isso é uma decisão corajosa e válida. E o impacto disso nos narcisistas? Eles simplesmente não sabem lidar com limites bem definidos. A força e a determinação de dizer não aos jogos emocionais deles desmontam sua estratégia de controle. Quanto mais a sociedade valoriza o respeito mútuo e a comunicação saudável, mais difícil se torna para os narcisistas manipularem e dominarem suas vítimas. Imagine como é frustrante para eles perceberem que seus velhos truques não têm mais o mesmo efeito. Se você está lidando com um narcisista, aqui vai uma dica prática. Estabeleça limites claros e inegociáveis. Por exemplo, se alguém tenta constantemente te manipular com críticas ou comparações, responda de forma direta. Não aceito ser tratada dessa forma. Você não precisa justificar sua posição. Basta mantê-la firme. Ao priorizar seu bem-estar, você está fortalecendo a mensagem de que relacionamentos tóxicos não têm espaço na sua vida. Motivo 4. Narcisistas não sabem lidar com crises globais. O mundo está em constante mudança. Crises globais têm o poder de expor vulnerabilidades que muitos tentam esconder. Para narcisistas, situações fora do controle são verdadeiros pesadelos. Eles dependem de cenários previsíveis onde possam manipular e controlar, mas quando enfrentam crises que exigem empatia, adaptação e trabalho em equipe, ficam completamente perdidos. Já notou como pessoas com essas características reagem mal a situações de caos? Pense em como a pandemia ou outros desafios globais recentes revelaram o caráter de muitas pessoas. Narcisistas, ao invés de se adaptarem ou colaborarem, tendem a focar em si mesmos, ignorando necessidades coletivas. Eles se frustram, perdem credibilidade e frequentemente mostram sua verdadeira face. Em 2025, com crises e mudanças constantes, essas atitudes serão cada vez mais visíveis.
tornando mais fácil identificá-los e se proteger deles. Essas situações também colocam à prova o emocional de quem convive com um narcisista. Imagine lidar com alguém que, em meio a um problema sério, transforma tudo em uma questão sobre ele. Isso pode ser exaustivo, certo? Mas também pode ser libertador perceber que não cabe a você resolver as limitações emocionais de outra pessoa. Esse entendimento pode ser o primeiro passo para se distanciar emocionalmente e priorizar sua saúde mental. Aqui está uma ação prática. Diante de uma crise, observe como a pessoa reage. Ela busca soluções ou só tenta culpar os outros? Se você identificar comportamentos tóxicos, não se envolva emocionalmente no drama. Em vez disso, foque em soluções concretas para si mesma e busque apoio em pessoas que compartilhem valores de empatia e colaboração. Isso não só preserva sua energia, como também enfraquece o controle que o narcisista tenta exercer sobre você. Motivo 5. Comunidades online de apoio crescem. As comunidades online estão mudando vidas, especialmente para quem enfrenta narcisistas. Em 2025, essas redes de apoio estão mais fortes do que nunca, conectando pessoas que passaram pelas mesmas dores e criando espaços onde vítimas podem encontrar acolhimento e aprendizado. Se antes um narcisista podia isolar sua vítima, agora isso é muito mais difícil. Já pensou como é poderoso saber que você não está sozinha nessa luta? Esses espaços são muito mais do que simples grupos de conversa. São lugares onde pessoas compartilham histórias, reconhecem padrões de abuso e encontram forças para sair de relacionamentos tóxicos. Além disso, muitas vezes as experiências dos outros ajudam a abrir nossos olhos para coisas que antes ignorávamos. Talvez você já tenha percebido como ouvir a história de alguém pode fazer você enxergar a sua própria de uma forma completamente diferente. Essas comunidades também ajudam a construir uma rede de proteção. Imagine estar em um grupo onde você pode falar sobre suas experiências sem medo de julgamento, receber conselhos e, mais importante, sentir-se compreendida. Narcisistas prosperam na solidão de suas vítimas, mas essas conexões acabam com esse isolamento, devolvendo força e clareza a quem sofreu manipulação. Isso enfraquece significativamente o controle que eles têm. Se você ainda não participa de uma dessas redes, procure por grupos online, fóruns ou até páginas em redes sociais dedicadas ao tema. Compartilhe sua história, escute outras e absorva toda a sabedoria que essas trocas podem oferecer. A união é um dos maiores inimigos dos narcisistas. Quanto mais conectadas as pessoas estão, mais difícil se torna para eles perpetuarem seus comportamentos tóxicos. Motivo 6. Justiça está cada vez mais rápida e eficiente. A justiça está finalmente alcançando os narcisistas. Em 2025, com a evolução das leis e a rapidez dos processos judiciais, denúncias de abusos emocionais, psicológicos e financeiros estão sendo tratadas com mais seriedade e eficiência. Isso significa que comportamentos tóxicos que antes passavam despercebidos agora enfrentam consequências reais. Já parou para pensar em como seria se a justiça estivesse verdadeiramente ao seu lado? Muitas vítimas sofrem porque acreditam que nunca serão ouvidas, ou que não têm como provar os abusos que enfrentam. Mas com avanços tecnológicos e maior conscientização sobre o narcisismo, isso está mudando. Mensagens, áudios e outros registros digitais estão sendo aceitos como provas, em muitos casos, fortalecendo quem busca responsabilizar seus agressores. Isso torna mais difícil para os narcisistas manipular o sistema como faziam antes. Para eles, enfrentar um sistema mais justo é um verdadeiro pesadelo. Estão acostumados a usar charme e mentiras para escapar de consequências. Mas agora, com processos mais rápidos e provas sólidas,
suas táticas são desmascaradas. Eles perdem o controle da narrativa e suas ações começam a voltar contra eles mesmos. Esse cenário reforça ainda mais a importância de lutar por justiça. Se você está lidando com uma situação assim, registre tudo. Guarde mensagens, anote comportamentos suspeitos e, se possível, busque orientação de um profissional legal que compreenda dinâmicas de abuso. A justiça pode ser um caminho difícil, mas com mais ferramentas e conscientização, 2025 é o ano para acreditar que responsabilizar um narcisista é possível. Motivo 7. O valor da empatia está em alta. Empatia e vulnerabilidade estão finalmente recebendo o valor que merecem. Em 2025, essas características são vistas como forças transformadoras, tanto em relacionamentos pessoais quanto na sociedade como um todo. Para narcisistas, que evitam a empatia como se fosse uma fraqueza, isso é um grande problema. Eles não sabem lidar com um mundo que celebra conexões genuínas e emoções autênticas. Já notou como essas pessoas fogem de qualquer situação que exige um pouco mais de humanidade? A valorização da empatia está mudando o jogo. Em ambientes onde a sensibilidade emocional é um diferencial, narcisistas acabam se destacando, mas de forma negativa. Eles ficam expostos por sua incapacidade de criar vínculos reais ou oferecer apoio emocional genuíno. Enquanto isso, pessoas que abraçam a empatia encontram mais oportunidades para se conectar e fortalecer suas relações. Isso cria um ambiente cada vez mais difícil para quem usa manipulação como arma. Para quem já foi vítima de um narcisista, essa mudança cultural é como uma lufada de ar fresco. Reconhecer a empatia como algo poderoso ajuda a redefinir o que é aceitável em uma relação. Imagine, por exemplo, perceber que alguém que você admirava nunca valida seus sentimentos. Antes você poderia pensar que estava exagerando, mas agora sabe que isso é um comportamento típico de manipulação emocional. Essa conscientização é libertadora e empoderadora. Quer aplicar isso na prática? Comece a observar como as pessoas ao seu redor reagem às suas emoções. Quem valoriza a empatia vai te ouvir, te apoiar e se interessar genuinamente pelo que você sente. Por outro lado, um narcisista provavelmente vai ignorar, minimizar ou até ridicularizar seus sentimentos. Aprender a diferenciar essas reações é um passo essencial para construir relações mais saudáveis e desarmar manipulações tóxicas. Motivo 8. As pessoas estão mais fortes e informadas. Informação é uma das armas mais poderosas contra o narcisismo e 2025 marca um momento histórico nesse combate. Nunca antes tivemos tanto acesso a conteúdos que desvendam as táticas manipuladoras dos narcisistas. Esse conhecimento está empoderando milhões de pessoas, transformando vítimas, antes silenciosas, em verdadeiras defensoras de si mesmas. Você já percebeu como algo que parecia inatingível agora está ao seu alcance? Identificar e reagir aos jogos emocionais deixou de ser um mistério para se tornar uma habilidade acessível a todos. O impacto disso é transformador. Pense em como informações sobre gaslighting, manipulação emocional e abuso psicológico estão sendo desmistificadas em vídeos, fóruns e redes sociais. Quando você entende como essas táticas funcionam, elas perdem o poder. Por exemplo, saber que um narcisista pode te isolar emocionalmente ou usar a culpa como arma faz toda a diferença. Com esse tipo de conhecimento, você pode reconhecer e desarmar essas estratégias antes que elas te afetem. Isso é força na prática. Para os narcisistas, esse movimento é um pesadelo. Eles dependem da desinformação, da dúvida e da confusão para manter o controle. Mas agora, suas vítimas têm acesso a recursos que expõem essas dinâmicas,
tornando-as mais difíceis de sustentar. Imagine como deve ser frustrante para um narcisista perceber que suas palavras manipuladoras, antes tão eficazes, agora são recebidas com clareza e resistência. Essa mudança está virando o jogo de forma definitiva. Quer uma dica prática? Continue se educando. Cada vídeo assistido, cada artigo lido e cada conversa que você tem sobre o tema é um passo a mais para a mostra da liberdade emocional. Compartilhe o que aprendeu, ajude outras pessoas e fortaleça essa corrente de conscientização. Lembre-se, a informação não apenas te protege, mas também desarma o narcisismo na raiz, mostrando que manipulação não tem mais espaço na sua vida. Agora, pergunte a si mesma: o que você pode fazer hoje para fortalecer ainda mais sua mente e sua autonomia? 2025 não é apenas mais um ano no calendário, é o início de uma transformação profunda para quem já sofreu nas mãos de um narcisista. Este é o momento em que o conhecimento, as ferramentas e a força coletiva estão ao seu alcance como nunca antes. Talvez você ainda carregue marcas do que passou, confusão, culpa, tristeza ou até exaustão emocional, mas quero te lembrar de algo poderoso. Essas emoções não definem quem você é. Elas são capítulos de uma história que você pode reescrever. Já pensou como seria viver uma nova narrativa, onde você é a protagonista? Você não está sozinha nessa jornada. Milhares de pessoas, assim como você, estão buscando forças para sair de relações tóxicas e reconstruir suas vidas com mais clareza e paz interior. Essa luta não é fácil, mas cada passo, por menor que pareça, é um avanço significativo. E sabe o que é mais inspirador? A força que você precisa já está dentro de você, esperando para ser liberada. Pergunte a si mesma: o que eu posso fazer hoje para me colocar em primeiro lugar? Talvez seja estabelecer um limite, buscar apoio ou até mesmo dizer não pela primeira vez. Esses pequenos gestos são atos de coragem que mudam tudo. Agora, pense no impacto que suas escolhas podem ter, não só na sua vida, mas na vida de quem te observa, te admira e aprende com você. Cada vez que você se posiciona, você dá um exemplo poderoso de como é possível superar e se libertar. Essa é a força da transformação. Ela não para em você. Ela ecoa, fortalece outras pessoas e enfraquece ainda mais o narcisismo. E juntos criamos um mundo onde manipulações e abusos não encontram mais espaço. Então, a pergunta que fica é: como você vai usar esse conhecimento? Vai deixar o narcisista continuar ditando o rumo da sua vida ou vai tomar as rédeas? Você merece mais, merece respeito, paz e relacionamentos saudáveis. Este é o momento de agir. Se este conteúdo te tocou, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e se junte a essa comunidade de apoio e aprendizado. Juntas somos mais fortes. Agora me diga, o que você vai fazer hoje para se libertar e começar a construir a vida que merece? Até o próximo vídeo!